Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ok, vamos orar. Glorioso Deus, bendito Pai, Senhor de nossas vidas, somos-te gratos porque por meio da Tua palavra o Senhor nos instrui. O Senhor aponta o caminho que nós devemos andar. Não só nós, mas também os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Todos nós somos alcançados pela Tua palavra. Obrigado por este momento de estudo. E nós sabemos que o Senhor, na instrumentalidade poderosa do Teu Santo Espírito, falará e ensinará a cada um de nós nesta manhã. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amados, nós devemos amar a Escritura, porque a Escritura é o meio que Deus usa para nos ensinar em tudo aquilo que envolve a nossa vida e a nossa caminhada cristã. E é obviamente que a Escritura, ela nos ensina de forma direta, como é o caso desses versículos aqui, e também de forma indireta, por inferência. Eu lembro que no domingo retrasado, o reverendo Nathan falou, em Salmo 101, versículo 1 e 3, nos ensinando como nós devemos lidar com as questões das mídias sociais. No domingo passado, eu também trouxe uma palavra para a igreja sobre o cuidado que nós devemos ter acerca do consumismo. Por isso, seja por inferência, ou seja de forma direta, Deus nos ensinando, cabe a nós não só assimilar o ensino, mas recebê-lo como ensino de Deus e torná-lo prático em nossa vida. Porque a grande questão minha e sua é que, via de regra, nós colocamos as nossas condições para obedecer a palavra de Deus. E é por isso que nós tropeçamos tanto. Eu sou assim. E eu tenho certeza que você luta desta forma também. Então, o que nós devemos fazer é, diante de qualquer texto da Escritura, nós devemos nos submeter àquilo que Deus está falando e aceitar de uma vez por todas que aquilo que Deus nos ensina é o melhor para nossas vidas. Nesta manhã, nestes versículos, eu quero tratar sobre este tema: pais e filhos sob ou debaixo, do senhorio de Jesus Cristo. Paulo escreve esta carta, e esta é uma carta circular, por volta do ano 61, 63 depois de Cristo, lá da cidade de Roma, onde ele estava preso. E essa carta, provavelmente, ela foi entregue por Tíquico. Ele foi o portador desta carta, conforme está registrado, versículo 21 ao 22, no capítulo de número 6. E esta carta, quando Paulo escreve, tinha um propósito. O propósito era expressar a alegria de encontrá-los firmes em Jesus Cristo. Porque não tem nada melhor do que você ver o povo do Senhor, ou o seu rebanho, firmes, alegres, independente daquilo que eles estão enfrentando. Você pode, na leitura desta carta, dar um tema para esta carta, um tema geral. Eu trago como sugestão as riquezas do cristão em Cristo Jesus. E se você ler a carta buscando essas riquezas, você as encontrará. E o versículo-chave desta carta encontra-se no capítulo 1, versículo de número 3. Olha aí, eu quero que você leia com atenção o que está registrado no versículo 3 do capítulo 1, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção
espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A pergunta é, por que ainda alguns irmãos e irmãs insistem em ir atrás da bênção? Ou das bênçãos? Se Paulo diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Às vezes, aquilo que nós lemos, e a gente lê de uma forma tão superficial, que a gente não capta aquilo que Deus está falando conosco. Nós não precisamos correr atrás de nenhuma bênção, porque nós já fomos abençoados em Cristo. Todas as bênçãos foram derramadas em nós. É óbvio que algumas já foram cumpridas, outras estão sendo cumpridas agora e outras se cumprirão, mas nós já fomos abençoados em Cristo. E esta carta ela se divide em dois grandes blocos. Capítulo 1, capítulo 3, Paulo ele vai doutrinariamente transmitir ensinos à igreja, para que essa igreja pudesse ser firme na sua teologia. Mas do capítulo 4 ao capítulo de número 6, Paulo vai instruir como eles devem colocar esta teologia em prática. Não é só ouvir teoricamente a palavra, mas esta palavra tem que se tornar prática no meu e no seu coração. Não tornai-vos somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Então, quando você lê esta carta, do capítulo 1 ao capítulo 3, você vai encontrar tesouros teológicos riquíssimos. E aí, capítulo 4 a seguir, você vai entender o que Paulo está dizendo para você, porque Paulo começa, a partir do capítulo 4, a trazer a expressão andai em amor, andai pela fé, e isso é uma ordenança de Deus para nós. Andar significa um estilo de vida que tem a ver com a Escritura e Deus. É você viver dentro de um contexto aqui e agora, entendendo que você é um forasteiro, e que você precisa fazer diferença aqui e agora, no contexto em que você está inserido. E dentro deste segundo bloco, do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo ele vai ensinar a nós, de uma forma mais específica, algumas responsabilidades que nós temos como cristão. E uma delas é andar em harmonia com Deus e uns com os outros, e em sujeição em Cristo, ou com Cristo. Ou seja, harmonia e sujeição a Cristo, e automaticamente, uma vez que eu me rendo a Cristo, e eu me sujeito a Ele, eu tenho que tornar prática essa sujeição também na minha relação com os irmãos, com as irmãs, e com aqueles que não fazem parte do rol da igreja. E aí, eu quero que você leia aí no capítulo 5, versículo de número 21, aquilo que normatiza o restante da perícope. Capítulo de número 5, versículo de número 21, vou pedir a Fernanda que faça a leitura deste versículo. Cadê o microfone? Fernanda Carla. Então perceba que o versículo 21, ele vai reger todos os versículos que vêm na sequência. Vamos lá. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ok. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa é a base. E aí Paulo vai, capítulo de número 6, versículo 1 ao capítulo de número 5, do versículo 18 ao 33, ele vai colocar esposo e esposa. O esposo tem que sujeitar-se à esposa, e a esposa sujeitar-se ao seu esposo, porque Cristo é o grande modelo, e ele, Cristo, sendo Deus, se sujeitou. O esposo tem que amar a esposa como Cristo ama a sua igreja, e a esposa tem que ser submissa ao seu esposo, como a igreja é submissa a Jesus. Aí ele vai tratar também da relação de pais e filhos, filhos e pais. Paulo também vai tratar da relação dos senhores, dos patrões, com seus empregados, com seus servos. E aí nós entramos
neste bloco, capítulo 1, versículo 4, que é somente aonde eu irei tratar nesta manhã, que é a sujeição dos filhos e dos pais uns para com os outros, tendo Cristo como modelo e como base. Certa feita, um casal acabara de assistir um desses filmes que apresenta essa juventude rebelde, transviada, sem limite, e de uma juventude que está de ponta cabeça, e o marido e a esposa, depois que assistem aquele filme, o marido comenta com a esposa: que confusão, que coisa mais louca, o que aconteceu de errado com a nossa geração? Ou, o que a nossa geração fez de errado? E a esposa responde: tivemos filhos. A questão não é ter filhos. A questão que Paulo vai tratar aqui é como nós devemos educá-los. Como nós, sendo pais, devemos tratar com os nossos filhos. E como os nossos filhos também têm que tratar conosco. Porque é esta a maneira que Paulo vai buscar esclarecer aqueles irmãos no passado e a nós nos dias atuais. E se você quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma participação, é só levantar a mão, que o microfone está à sua disposição para que você faça uso do mesmo. A questão é que nós vivemos um contexto extremamente adverso e que nós, com as nossas próprias forças, tentamos mudar o cenário por meio do ensino, por meio da legislação, ou por uma porção de tantas outras abordagens psicológicas, sociais, filosóficas, mas parece que nada disso está funcionando. E Paulo, então, ele vai, diante daquele contexto adverso lá, que é o mesmo contexto adverso aqui hoje, nesta relação de pais e filhos e pais, Paulo, ele propõe uma solução. E a solução que Paulo apresenta para ambos é a regeneração. Ou seja, o novo nascimento, onde nos é dado um novo coração, que nos leva à sujeição a Cristo e uns aos outros. Perceba, nós podemos fazer uso de todos os meios de ensinos que venham nos ajudar. Medicina, a psicologia, a psiquiatria, sociologia, a filosofia, tudo isso está à nossa disposição. Mas nós precisamos entender de uma vez por todas que todas estas matérias não têm poder de remissão na vida do indivíduo. Só Cristo, por meio da palavra, nos redime. É só Ele que de fato nos transforma e tira da condição que nós estávamos. E este novo nascimento vai dar a nós um novo norte, uma nova direção. Aquilo que outrora eu praticava, eu preciso, na sujeição a Cristo, a parar de praticar ou lutar contra aquilo que me tenta, diariamente, como a você também. E dentro desta questão, então nós vamos ao primeiro ponto. Paulo primeiramente vai tratar com os filhos. Mas eu quero que você entenda que quando Paulo está falando com os filhos, ele não está falando somente com o seu filho, ele está falando com você, porque você também é filho. Você já percebeu que geralmente nós esquecemos que nós temos ou estamos nessa condição? Pelo fato de nós termos filhos, nós pensamos que nós não somos filhos mais. Nós somos filhos. E nós precisamos honrar também os nossos pais. Nós precisamos colocar em prática aquilo que Deus exige dos nossos filhos. É a partir de nós que nossos filhos vão aprender. Então, a primeira questão que nós precisamos entender é que a obediência é um termo muito mais forte do que a sujeição, pois a obediência é um princípio eterno de Deus para o seu povo.
não existe sujeição alheio à obediência. Então Paulo não somente ordena aos pais do passado para admoestarem os seus filhos, mas ele mesmo, Paulo, faz por meio da carta. Porque Paulo, quando ele escreve essa carta, ele sabe que os filhos estarão lá, eles vão ouvir, não somente os pais. Então Paulo, é como se ele pessoalmente estivesse falando aos filhos: haja desta forma, estes são os princípios que você tem que colocar em prática na sua vida. Porque é assim que nós entendemos. A grande questão é, será que eles lá no passado entenderam o que Paulo estava ensinando a eles? Ou será que nós, nos tempos pós-modernos, entendemos? Será que nós, como pais, estamos entendendo aquilo que a Escritura está nos tentando ensinar, e que às vezes nós temos tanta dificuldade para colocar em prática? Paulo então vai trazer algumas respostas para nós. A primeira dela, Paulo vai dizer, por que nós devemos sujeitar-nos uns aos outros no temor de Cristo? Paulo vai dizer, porque vocês são crentes. É a resposta mais simples que existe. Por que os filhos têm que sujeitar os pais? Porque vocês são crentes, vocês são cristãos. Então o fato de vocês estar nessa condição, já é uma condição que vocês não têm para onde tentar correr. E entenda que isso serve para os filhos e para os pais. Paulo parte deste pressuposto de um povo regenerado, de alguém que foi encontrado por Cristo, e que agora a sua luta é de despir o velho homem, as velhas roupas, e vestir das novas roupas. E essa é uma aplicação do tema de toda a sessão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, como cristão, sendo pai ou sendo filho, eu tenho que entender que eu tenho privilégios, mas eu tenho responsabilidade. E aí, via de regra, nós queremos desfrutar somente do ônus, e não queremos do bônus e não o ônus. Então, Paulo escreve uma outra carta para a igreja de Colossos. Fred, por favor, Colossenses capítulo 3, versículo 20. Olha o que Paulo diz para uma outra igreja dentro da mesma ideia, do mesmo ensinamento. Colossenses 3, 20. Ô Fernanda, thank you. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Agora, eu respondo por mim, você responde por você. Quem aqui acha que é fácil obedecer os pais? Levante a mão. Que você faz isso, sempre foi obediente. Nunca retrucou, nunca resmungou, nunca deu de ombro, sempre foi. A nossa natureza, ela é depravada, irmãos. Não adianta a gente tentar nos colocar numa condição que é desfavorável a nós. Quantas vezes, eu sou filho de vó, e era interessante a forma como minha avó falava comigo, na sabedoria simples, e quando ela falava e me aconselhava, eu pensava, está ultrapassada, sabe de nada. Como é que uma pessoa dessa idade vai querer dar um conselho para mim, que estou no ápice, sabe de nada? E os nossos pais nunca sabem de nada mesmo. Já perceberam isso? Porque quando você fala com o seu filho, ele fala assim, pai, o senhor está ultrapassado. Vocês já ouviram isso? Foi o que você falou para o seu pai. Foi o que eu falei para os meus pais. E é este o dilema que nós vivemos. E nós precisamos trazer, irmãos, aquilo que Paulo traz a nós como ensinamento. Nós somos cristãos e devemos agir como cristão. E aí ele vai dar um segundo conselho. Por que nós devemos agir dessa forma? Porque a obediência, ela é correta.
Deus não ensina-nos por linhas tortas, pois isto é justo. Filhos, obedecei vossos pais, porque isso é justo. Ora, é Deus que está falando conosco. Por que eu tenho que obedecer os meus pais? Porque Deus diz, isso é justo. E aqui Deus instituiu uma ordem natural, que mostra quando um ato é correto. A versão pós-moderna desse versículo, por alguns, traria a seguinte tradução, assim: pais, obedeçam aos vossos filhos, pois isso os manterá satisfeitos e trará paz ao seu lar. É uma ótica invertida, porque nós vivemos dias onde isso é muito agudo. Antes, essa desobediência, ela era mais velada. Hoje é uma desobediência, assim, afrontosa. Cala a boca, velho. Sabe de nada. Fala com os pais, assim, gritam. Sabe? Fazem chantagens. Enfim. Eu não estou falando de gente descrente, não. Eu já fui chamado, não foi uma vez, à casa de... Uma vez uma irmã me ligou, desesperada, assim: pastor, pelo amor de Deus, vem aqui na minha casa agora. E agora, o que está acontecendo? Se eu venho agora, chegar aqui eu te explico. E chorando, desesperado, e aquele barulho, pensei, bom, está acontecendo alguma coisa gravíssima. Eu cheguei lá. Quando ela abriu o portão para mim, ela estava com um cinto na mão. Pensei, vai me bater, né? Ela me entregou o cinto e falou assim: pastor, entra e dá uma peia bem dada no meu filho. Aí eu pensei, como assim? O filho dela era um adolescente de 16 anos, 1,90 m de altura. Aí eu falei: minha irmã, vamos conversar. Entramos para conversar. E na conversa a gente percebe que quando você não coloca os princípios mais elementares da Escritura de forma prática na sua vida, você se perde completamente. Tanto os pais quanto os filhos. Então, nós devemos entender que quando Deus nos ordena a obedecer, é porque vale a pena obedecer. Este é o princípio que ele tem nos ensinado. Mas Paulo vai dizer muito mais. Por que nós devemos nos sujeitar? Porque esta obediência, ela é ordenada, não é condicionada. Honra o teu pai e a tua mãe, não é uma condição. Isso aqui é uma ordem que Paulo busca lá no Antigo Testamento, para torná-la prática no seu contexto. E esta ordem ela é extremamente atual no nosso tempo de pós-modernidade. Perceba o quanto a palavra de Deus, ela é extremamente extraordinária. Então, aqui Paulo, ele cita o 5º mandamento. Honrar os pais significa muito mais do que simplesmente obedecer a eles. Honrar os pais significa mostrar respeito, amor, dedicação, fidelidade. Envolve a responsabilidade de cuidar deles, agora e quando eles precisarem, em todas as fases, principalmente na velhice. E procurar honrá-los pela maneira em que nós vivemos. Eu sou da década de 60. Os meus pais estão vivos. E eu preciso honrar os meus pais, como a forma como eu vivo no meu dia a dia. Entende isso? E aí você, que é pais, e aqui pais é sentido genérico, é pais e mães, vocês vão ensinar os seus filhos a honrar vocês. Isso não é uma condição. Isso é uma ordem de Deus. Eu não sei se vocês viram
um vídeo que nessa semana comoveu o mundo. Uma senhorinha bem idosa levou o celular dela para assistência técnica, porque, segundo ela, o celular dela não estava funcionando. Por quê? Porque há mais de um ano os seus filhos não ligavam para ela. Então, se os filhos não estavam ligando para ela, o celular dela estava com problema. O fato é que os filhos não ligavam. E ela, na simplicidade dela, pode aceitar o cafezinho, irmãos. Não tem problema não, pode ficar à vontade. E na simplicidade dela, o que ela pensou? Bom, meu celular está com problema. Irmãos, este vídeo rodou o mundo. Comoveu multidão. Entendem a situação? Eu lembro de outro vídeo também, um comercial que um senhor bem idoso, ele manda a carta para os seus filhos, dizendo que ele havia falecido. Não é? No Natal. E os seus filhos vão ao velório dele. Só que ele está vivo, com a mesa posta, esperando os filhos para o Natal, porque há muitos anos os filhos não iam lá. Essa é a nossa realidade mundo, gente. E se nós não vigiarmos, a gente anda nesta esfera aí. Porque é desta forma que nós somos doutrinados diariamente. Grande, muito obrigado. Já que todos estão tomando, o pastor também é humano. Mas Paulo tem mais ensinamento para nós. Por que nós devemos obedecer? Porque a obediência traz bênçãos. E olha que as bênçãos que Deus outorga a nós quando honramos nossos pais e aos nossos filhos quando nos honra. Prosperidade em toda a área de sua vida e longevidade. Prosperidade e longevidade. Eu não sei se você já conversou com alguém que a vida está de ponta cabeça. É a primeira pergunta que eu faço quando, principalmente jovem, vem me procurar para conversar. Que a vida está de ponta cabeça, nada dá certo, sabe? Já tentou tudo, curso, vestibular, nada. A primeira pergunta que eu faço: você está honrando seus pais, sua mãe? É como você dá um choque de 220 na pessoa. Porque ela para assim, mas tem que honrar? Meu amigo, se você não, esse é o princípio básico para você dar bem na sua vida. Se você não honrar os seus pais, você não vai acertar, não vai dar certo. Esta é a palavra de Deus que nos diz: honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, a princípio, essa promessa foi feita ao povo de Israel, quando entrou, antes mesmo de entrar na terra de Canaã, mas Paulo aplica aos cristãos daquele dia e a nós nos dias atuais. Heber, Provérbios capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo de número 8. O livro de Provérbios diz a alguns estudiosos que for escrito para educação de adolescentes e jovens. É por isso que essa expressão, filho meu, é muito comum. Está aqui na frente. Aqui. Provérbios, agora olha o que o texto diz, se já não está ligado àquilo que nós estamos afirmando. Provérbios 3, de 1 a 8. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Ok. E acharás, até o 4, né? Isso. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Se nós colocarmos somente esses versículos aí como norma para a nossa vida, já tudo vai dar certo. Porque se a gente considera que este livro foi escrito para jovens e adolescentes, não significa que a lição dele não serve para nós. Este filho meu aqui cabe,
me pega de cheio, porque eu sou filho. Todos nós somos. Filho meu, é o texto que diz: não te esqueça dos meus ensinos e dos meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E quem está falando aqui é Deus. Por isso nós devemos considerar. Assim sendo, quando os filhos obedecem aos pais no Senhor, evitam muitos pecados e automaticamente muitos perigos. E desse modo, muitas coisas que poderiam ameaçar ou encurtar a sua vida são evitadas. O outro princípio é que o pecado sempre empobrece, a obediência sempre enriquece. Então, o que precisamos entender definitivamente é que a situação triste dos lares é resultante da rejeição e de não praticar a palavra de Deus. Palavra esta conhecida. Porque aqui é um texto, e é lógico que a Escritura foi escrita para nós, povo de Deus. Mas aí nós vamos virar a moeda. Vamos para os pais. E aqui eu quero abrir um parêntese para tratar deste assunto. Existem alguns assuntos, irmãos, que nós tratamos na igreja e que eles são extremamente sensíveis para alguns irmãos e para algumas irmãs. Um deles, que nós vamos tratar aqui, disciplina de filhos. Nossa, você tem um tema sensível demais. Eu já tive um casal que saiu da igreja porque um dia, eu falando sobre disciplina de filhos, eu simplesmente ensinei o que a Escritura ensina. Nós temos que disciplinar, educar, ensinar nossos filhos. Então, não serve, pastor, essa igreja não serve para mim porque eu não vou fazer isso com meu filho. Bom, tudo bem. Então, você não está saindo da igreja por mim. Você está saindo da igreja por causa da Escritura que você não se sujeita a ela. Então, quando eu falo, queridos, de disciplina de filhos, a gente precisa entender algumas questões. A primeira delas é que aquilo que Deus normatiza para nós não é condicional. Nós temos que colocar em prática. Alguns podem pensar, pastor, é muito fácil para o senhor falar hoje, porque seus 2 filhos estão maiores. Então o senhor fica pagando de bonzão na frente aí, e vai ver que na sua época os meninos deitavam e rolavam, faziam o que queriam. Os 2 estão aqui. Pode perguntar para eles. Vão lá conversar com eles, perguntam como que foi a educação deles. Mas eu também posso colocar a Fernanda, que é testemunha, foi professora dos 2, na fase de infância e pré-adolescência. Fernanda acompanhou, a Fernanda, Eloá, a nossa história quando os nossos meninos eram meninos. Fizeram arte? Nossa, se eu for falar arte que o Rafael... O anjo fez, o filho, e é assim, aí carrega aquele peso, é o filho do pastor, né? Vou contar só uma. Eles não gostam muito não, vou contar uma para vocês. Certa feita, terminou o culto, aquele povão assim, reunido como a gente reúne depois do culto, aí o Rafael me chega molhado da cabeça aos pés. Ele tinha acho que uns 6 anos de idade. E aí, eu já peguei e levei para o cantinho, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Nós estouramos o cano lá do banheiro. Vamos lá, né? Eu pensei que tinha estourado o cano do banheiro, na pia embaixo, né? Os grandes pegou o Rafael, pendurou ele no cano do chuveiro, e o cano quebrou. E caiu o Rafael com o cano e molhou todinho. Aí quando chegou, eu vi a cena e falei, chegar lá em casa nós vamos conversar. Tudo bem, ele já entrou no carro dormindo. Chegamos em casa, eu conversando com a Cristina, né? Conversa vai, conversa vem. Aí, eu tinha uns 5, né, por aí, uns 5 anos. Aí, de repente, tinha uns 20 minutos conversando com a Cristina e tal. Aí ele me chega de pijama, ele tinha um travesseirinho, que ele dormia com ele chegou em mim e falou assim, pai, você vai me bater agora ou pode esperar até amanhã, que eu estou muito cansado. Os nossos filhos, nós somos, irmãos, eu gosto de criança esperta. Eu gosto de criança esperta. Eu gosto de criança que corre. Mas nós temos que entender que os nossos filhos têm que ter limite. E é isso que Deus vai nos ensinar
para o nosso bem, para o bem dos nossos filhos. Dito isto, eu quero trazer alguns exemplos, irmãos, da Bíblia, de pais que não cuidaram da criação de seus filhos. Quer ver um exemplo? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi poderia dar qualquer desculpa para Deus, que ele tinha um reino imenso para cuidar. Davi poderia dar qualquer desculpa para Deus, de que ele não tinha tempo para cuidar dos seus filhos. O fato é que os filhos de Davi trouxeram uma tragédia imensa, não só para Davi, mas para todo o reino de Israel. Um dos filhos de Davi violentou uma meia-irmã dele e a desprezou. Davi fez vista grossa com o caso. Absalão se doeu por causa da irmã estuprada e matou seu irmão. Tudo isso Davi fazendo vista grossa. Absalão intentou contra o trono de Davi, envergonhou Davi na sua velhice, colocou Davi para fugir, e a gente sabe toda a história. Você pode conferir segundo livro de Samuel, capítulo 13. Outro exemplo, Eli e seus filhos. Você pode ler também esta passagem em 1 Samuel, capítulo 2. Eli não disciplinou seus filhos, e estes, além de envergonhar o seu nome, trouxe derrota sobre a nação de Israel. Icabode foi-se a glória de Israel. Samuel e seus filhos. Samuel poderia também, irmão, eu estou falando de homens, grandes homens. Samuel, olha, Bruno, leia aí primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 3. Irmãos, escuta esses 3 versículos aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Capítulo 8? Capítulo 8, de 1 a 3. 1 Samuel. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Em outra passagem, quando Samuel propõe para a congregação, eu sou velho, meus filhos vão assumir, a congregação de Israel responde, seus filhos não nos servem. Obviamente que aqui nem o pai responde pelo pecado do filho, nem o filho responde pelo pecado do pai. Mas o que a gente percebe, uma coisa é clara, os nossos muitos afazeres atrapalham muito a criação dos nossos filhos. Eu falo porque eu já passei por isso. Eu já passei por isso, eu sei o que é dar muito mais importância a questões que eu pensava, puxa, mas é a questão da igreja. Então, é mais urgente do que cuidar da minha família e dos meus filhos. Eu passei por isso, e eu sei o tanto que isso é prejudicial. Então, Paulo tem alguns conselhos para nós. O primeiro deles é que nós não devemos provocar os nossos filhos. Ontem, a Gabriela teve que me lembrar isso. Irmãos, eu sou pecador. Eu tenho as minhas lutas com os meus filhos, eu sei que vocês têm com seus e com seus pais, e assim sucessivamente. Eu terminei o estudo e aí eu coloquei a Gabriela para dar uma revisão. Lógico que a Gabriela tomou ciência do que eu ia dizer, e ontem, como diz a Cristina, ontem eu acordei assim meio atravessado, enjoado, cri-cri, né? E a Gabriela chegou em uma hora e falou assim, pai, lembra que o senhor vai ensinar domingo na igreja e para de me provocar. É Deus falando para mim, ó, está ligado aí? Presta atenção, ô obtuso. Porque nós somos especialistas em provocar. Nós sabemos provocar. Não é assim? Nós somos experts. E nós pais, nós sabemos pontos fracos dos nossos filhos. Sabemos. Basta uma palavra, uma atitude já é suficiente para eles se sentirem desconfortáveis.
Eles também, sim, lógico. Então, aqui no contexto de Paulo, os pais, eles tinham a autoridade suprema sobre os seus filhos, sobre toda a família. Todavia, Paulo vai dizer, não usem, não abusem da autoridade que é dada para vocês, de pais, para com seus filhos. Aqui na frente, por favor, cadê o homem do microfone? Reverendo Sérgio, chamamos de Heavy, né? É interessante que você falou aí, no comentário lá do Hernandes Dias Lopes, de Efésios, né, ele fala um negócio lá dos filhos, que eu discordo quando ele fala que é da natureza, né, dos filhos obedecerem aos pais, exatamente o contrário, né, a natureza é desobedecer. Mas quando você fala dessa questão aí dos poderes dos pais, ele cita lá pátrio paternas, é um poder que o pai não podia apenas essa questão de disciplinar, mas eles tinham até, por causa desse pátrio paterna, eles tinham o direito de vender, escravizar. Sim. E aí Paulo está falando para não abusar, exatamente quando o senhor disse isso aí, mesmo. Não abusar desse direito que os pais tinham na época, que era exatamente. Até de escravizar, de vender. Sim. Os filhos. Esquisito, né? Sim. E até ordenar a ser descartado ou não. O pai, nesse contexto, no contexto romano, ele chegava, o filho nasceu. Ele ia lá, olhava a criança e ele ia determinar ao pai se aquela criança ia ser aceita ou não. Ele podia determinar a ser aceita na família, ou ser vendido como escravo, ou descartado no lixão. Bebê. E Paulo está falando, essa autoridade que é conferida, você não pode ultrapassar aquilo que a Escritura diz. Vá pela Escritura. Então, o que Paulo está dizendo para nós, que o oposto de provocar é animar. E percebo que nós animamos os nossos filhos muito pouco. Se a gente for comparar a quantidade de provocação com a quantidade de animação, a gente percebe que a gente está em débito com os nossos filhos. Então, quando é que os pais provocam a ira dos filhos? Preste atenção. Quando eles falam uma coisa e fazem outra. Quando sempre critica e pouco elogia. Quando é incoerente e injusto na disciplina. Quando fazem promessas e não cumprem. Quando deixam de levar a sério os problemas que seus filhos apresentam. E poderíamos enumerar mais uma quantidade aqui de diretrizes, né, que nos colocam numa condição desconfortável como pai. Então nós precisamos dar o braço a torcer, porque nós somos especialistas em provocar a ira dos nossos filhos. Eu quero pedir cadê o Thales? Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 7. 5 a 7. Aqui nós devemos recorrer, então, para agirmos da forma correta, à sabedoria de Deus. Tiago 1, 5 a 7. Obrigado mais uma vez. Isso. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ok. Devemos lembrar, o reverendo Inácio falou que esse termo improperar aqui dá a ideia de passar na cara. Sabe aquela quando você tem algumas questões com os seus filhos, com a sua esposa, e que você fala que não vai fazer mais e você faz? Aí você fala para o seu filho, mas eu falei ontem para você não fazer isso, e você está fazendo, é jogar na cara aquilo que a pessoa faz. O que Paulo está dizendo assim, se você pede sabedoria para Deus todos os dias,
e você falha, e Deus não passa na sua cara, Deus não passa carão em você falando, mas você acabou de pedir sabedoria para mim, está pedindo de novo. Essa é a ideia deste improperar. Deus não fica nos constrangindo, pede e Deus concede a nós. Então, outra diretriz que Paulo deve dar a nós é que nós, como pais, devemos nutrir os nossos filhos, mas criai-os. E o verbo traduzido para criar aqui é a mesma palavra usada em Efésios capítulo 5, versículo 29, que diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, a ideia de criar aqui é de nutrir os nossos filhos. E, logicamente, não é só nutrir com o pão físico, mas é nutrir os nossos filhos e as nossas esposas, todos que fazem parte da nossa família, de tudo aquilo que é necessário para que nós tenhamos um ambiente de ânimo no Senhor. Não basta, irmãos, somente a gente preocupar e providenciar o alimento, o abrigo, as roupas. Isso também é importante, mas a gente não pode esquecer do lado espiritual, o lado emocional dos nossos filhos. Isso é importante para que eles cresçam de uma forma madura. E aí nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Em nenhuma parte da Bíblia, a educação de filhos ou dos filhos é apresentada como responsabilidade de alguma pessoa ou instituição fora do lar, por mais que tais elementos externos colaborem no processo. A responsabilidade de criar os nossos filhos, ela pertence a nós. Não é a escola, não é a igreja, não é a babá, é a nós. Esta responsabilidade é nossa. Não adianta a gente transferir responsabilidade, como a gente, vez ou outra, seja pela mídia, ou seja, numa conversa de bate-papo, a gente vê pais tomando essa atitude. Então, a responsabilidade é nossa. Nós devemos dar condição ao nosso filho, à nossa filha, para que, uma vez quando eles saiam do nosso ambiente, seja para a escola, seja para a creche, onde eles for, eles tenham condições de suportar aquilo que eles vão encarar no seu dia a dia, porque não se iludam pensando que pelo fato do seu filho ou a sua filha ter idade da Marília, ela já não é bombardeada desde já. Você está achando que lá na creche seu filho está imune. Se não está imune dentro do nosso lar, imagina fora dele. Dentro do nosso ninja não está imune, imagina fora, longe da nossa vista. O que está sendo ensinado lá? Quais são as diretrizes? Então nós devemos preocupar, porque a responsabilidade é nossa. E aí eu quero pedir, leia para nós Deuteronômio, Aline, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 5. Nós estamos chegando no final. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 ao 5. A sua digníssima esposa aqui, venha com toda a sujeição, por favor. Com certeza. 1 ao 5, pastor? Isso. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra, a que passas para possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O princípio que é muito claro neste bloco aqui, queridos, é: você só vai ensinar para o seu filho aquilo que você conhece. Você só vai ensinar para Deus de forma própria se você conhecer Deus de forma apropriada.
E uma vez que você coloca a palavra, os mandamentos, os estatutos em prática na sua vida, você agora tem condição de transmitir para os seus filhos, e os seus filhos vão transmitir para os seus netos e as gerações vindouras. A outra questão é o mesmo princípio. Seu filho só vai amar a Deus se ele vê que você ama a Deus. O seu filho só vai ouvir a Deus se ele vê na sua vida que você ouve Deus. Ouve, Israel, o Senhor é o nosso único Deus. Seu filho só terá Deus como o único Senhor da vida dele se ele vê isso na sua vida. Nós somos o exemplo para dar para os nossos filhos. E aí nós entramos na outra parte. E aqui eu falo num termo sensível que eu toquei logo no início. Nós devemos disciplinar os nossos filhos, criar-os na disciplina. Nós devemos entender o que é disciplina. Primeiro, Deus não autoriza nenhum de nós a espancar os nossos filhos. Nenhum de nós temos essa autorização. Nem de espancar, nem de sermos espancados pelos nossos pais. Eu sou da década de 60. Eu sou de uma época, irmãos, onde a disciplina era muito dura. Quem é da minha geração sabe como que os nossos pais nos disciplinavam. Era extremamente severa. Isso foi passando, e eu não concordo de nenhuma forma com esse tipo de disciplina, porque não é a disciplina bíblica. Então, quando nós falamos do termo disciplinar, nós precisamos entender o que é que Deus está trazendo para nós. O termo disciplina traz primariamente a ideia de aprendizado, de ensinamento, primeiramente por meio de exemplos, e é lógico, apontando como Cristo, como o padrão. Então, este termo, disciplina, ele é traduzido lá em Hebreus capítulo 12, versículo 6, da seguinte forma: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. E nós precisamos entender que açoite aqui não é espancamento. Então, no nosso contexto, alguns psicólogos pós-modernos opõem-se a este conceito ultrapassado de disciplina física, Eles afirmam que devemos deixar as crianças se expressarem, e que se as disciplinarmos, iremos distorcer o seu caráter. E, infelizmente, alguns pais cristãos têm trilhado esse caminho. Eu quero trazer alguns versículos para que você escute o que Deus está falando para o seu coração. Primeiro dele, Provérbios 13, 24 diz: o que retém a vara e aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Provérbios 22, 15: a estultícia, a loucura, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 23, 12 e 14: aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras de conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, o princípio de Deus nós temos, irmãos, que primeiro educar, ensinar por nós mesmos. Nós somos o modelo. Toda a criança pede limite, não adianta, nós somos assim, os nossos filhos também. Então nós precisamos colocar o limite. E o limite não é puxando a orelha, o limite não é beliscando, o limite não é dando tapa na cara, o limite não é dando aquele tapinho que faz de conta que está na bunda, igual a vez minha irmã espancou meu sobrinho com um canudinho de refrigerante. Pensa no espancamento. Eu fiquei assim horrorizado com o barulho que o menino fez. Eu pensei, não, está matando. Quando eu cheguei lá, estava com um canudinho de refrigerante espancando meu sobrinho. Falei, vai matar o menino, para, pelo amor de Deus. Para. Então nós entendemos, o que é que Deus quer falar para nós? Deus quer que a gente espanque nossos filhos? Não, mas Deus quer que a gente coloque limite nos nossos filhos, porque os nossos filhos são tão pecadores quanto nós. A natureza deles é depravada como a nossa natureza. Então, infelizmente, hoje, o que vemos é justamente o contrário. É filho batendo nos pais, e eles ainda argumentam: nossa, mas como essa criança é nervosa. Eu e a Cristina descendo o elevador, no nosso prédio, e um casal entrou, um menininho pequenininho, um de braço, uns 2 aninhos do menininho de braço. E aí, quando nós entramos no elevador, eu falo, bom dia para o casal, o menininho estava no braço, cara, deu tanto tapa na cara da mãe, tapa,
o batom dela foi para o rosto, orelha, para todo lado. E assim, eu e Maria Cristina ficamos em choque. E aí o pai, do lado, virou para nós e falou assim, mas, nossa, esse menino é nervoso. Então a gente começa a entender que se a gente não cuidar desses princípios bíblicos, os nossos filhos vão chegar nesse grau. Então, por que nós precisamos disciplinar? Em primeiro lugar, deve-se discipliná-los em amor e não com raiva, a fim de não machucar nem o corpo e nem o coração do seu filho, levando a ira. Em segundo lugar, a disciplina deve ser justa e coerente. Não se usa um canhão para matar um mosquito. Então não é correção, é você estar o tempo todo ensinando, modelando. O grande problema hoje, irmãos, é que eu não sei o que está acontecendo, mas há uma geração hoje que não sabe o que é não. Não sabe o que é não. Você fala não, é a mesma coisa que você falando nada ou sim. Não, e continua sistematicamente dessa forma. Terceiro lugar, a disciplina coerente, aplicada com amor, revela o nosso cuidado com os nossos filhos. Eles não podem concordar conosco, todavia, pelo menos, eles saberão que nós os amamos e nós importamos com eles, suficiente para criar muros de proteção ao redor deles, até eles serem capazes de cuidar de si próprios. Por fim, nós devemos instruí-los e devemos incentivá-los. Nós devemos fazer isso na admoestação do Senhor. Então, por mais que os nossos filhos não concordem conosco, nós fazemos isso porque nós temos uma ordenança a cumprir. E aí, eu quero chegar à conclusão, lendo Provérbios 22, 6, que todos conhecem. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Para concluir, nós vivemos dias difíceis, tanto na relação de filhos com pais, pais com filhos. O que fazer diante de um contexto tão adverso? Primeiro, lembrar do versículo 22 do capítulo 5 da carta de Paulo à igreja em Éfeso. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Devemos nos sujeitar primeiramente a Cristo e uns aos outros, e aí automaticamente todo aquele quadro que é exposto por Paulo, marido com esposa, esposa com marido, filho com pai, pai com filho, servo e patrão e servo, viverão e dentro de uma esfera de harmonia e de princípios bíblicos aplicados neles mesmos e que irão contemplar toda a comunidade. Vamos orar. Deus, nós queremos, no nome de Jesus, agradecer-te por esta oportunidade. É lógico que nós tratamos daquilo que o Senhor nos ensina. E aquilo que o Senhor nos ensina não é negociável. Porque o Senhor não nos dá esta condição. Ensina-nos a aplicar a disciplina do Senhor primeiramente em nós mesmos. Porque o Senhor nos ama e por nos amar o Senhor nos disciplina. Mas ensina também, ó Deus, a gente educar os nossos filhos, para que eles cresçam, ó Deus, em estatura e graça como o teu Filho Jesus Cristo. Para que eles façam diferença no contexto que estão inseridos. Para que eles sejam exemplos, ó Deus, do Senhor, onde estiverem. E tornem-se adultos maduros, crentes maduros, para a glória do teu nome. Nós oramos gratos por mais esta oportunidade, no nome de Jesus Cristo. Amém.